Olá a todos vocês que acompanham e prestigiam o podcast do Achei USA, uma iniciativa que destaca os brasileiros que enaltecem o nome da nossa comunidade, especialmente aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo, né? E o nosso convidado de hoje se enquadra perfeitamente nessa descrição. Ele é o jornalista, produtor, presidente da Fundação Focus Brasil e um dos maiores incentivadores da cultura brasileira ao redor do mundo, Carlos Borges. Borges, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo ao podcast do Achei USA. Imagina, o prazer é todo meu. Eu quero agradecer a você pelo convite, ao Achei pela oportunidade de estar aqui e mais uma vez acentuando esse compromisso que é uma simbiose entre nós, né? Tanto a gente lá na Fundação quanto o Achei sempre fomos trincheiras de promoção da imagem positiva da cultura e da arte do Brasil no exterior. E olha, a gente tem tanto assunto para bater papo, mas vamos começar voltando no tempo. 33 anos, né? 3 décadas, 1989, 1990. Isso. Quando você decidiu vir para os Estados Unidos, você que lá na Bahia, na sua terra natal, estava com um emprego ótimo, enfim, o que motivou você a pegar malicuia e vir para os Estados Unidos? Na verdade, Wesley, se eu for absoluta e rigorosamente transparente com isso aí, a história é uma história meio bizarra e ela passa por um viés da minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito romântica e sou uma pessoa muito sensível com relação a determinadas expectativas que eu tenho na vida, por exemplo, o que eu acho justo, o que eu não acho justo. Então, realmente eu estava num momento profissional muito bom em Salvador, mas essa coisa nunca foi a coisa mais importante na minha vida. Mais importante era o desafio, o que eu achava que poderia ser conquistado e que parecia diante dos olhos dos outros que não era fácil. Eu tinha acabado de concluir um dos momentos mais bem-sucedidos da minha carreira na Bahia, que foi conquistar dentro da Rede Manchete, onde a emissora que eu era o diretor de produção era afiliada, a TV Aratu, a oportunidade de fazer um evento no Nordeste transmitido ao vivo para todo o Brasil. Foi um grande sucesso, tanto de dinheiro, quanto de patrocínio, quanto de audiência, mas não foi recebido pela direção da emissora, que estava acostumada com décadas sendo o Globo, como um sucesso como ela deveria ter reagido. E aquilo me sinalizou, disse, eu acho que eu bati no teto aqui, eu acho que eu preciso de um desafio novo. E aí nessa história entrou eu acho que o Jorge está ali olhando, ele vai até rir sobre isso, entrou uma conjuração de elementos baianos e por conta de Nizanguanais, eu acabei saindo da TV, eu pedi demissão e aceitei um convite para trabalhar como um dos muitas pessoas que foram garimpadas no mundo inteiro dessa forma, para trabalhar na montagem, no nascimento da Nickelodeon TV aqui em Orlando. Eu vim para ficar menos de um ano, 9 meses, mas no momento que eu pisei aqui, eu já sabia que muito provavelmente eu ia ficar. E, obviamente, algumas coisas mudam com o tempo, mas eu acho que 33 anos atrás e agora, muita coisa também permanece igual. Quais são as diferenças e as semelhanças que você vê, por exemplo, da comunidade brasileira quando você chegou aqui em 1989 para a atual comunidade brasileira? Bom, tudo mudou muito e mudou em escala geométrica, né? A população era 1/10 do que é hoje, havia um desconhecimento de causa muito grande, que não havia internet, não haviam redes sociais, a distância real era muito grande. Pra você ter uma ideia, as pessoas aqui em Miami iam para a porta da Carol Shop para no outro dia, no dia seguinte, chegava o avião trazendo os jornais do Rio e de São Paulo, que a gente lia aqui o jornal do dia anterior, e aí isso era uma coisa, para você ter uma ideia, uma revista Veja, quando chegava aqui, era vendida por 10 vezes o preço de capa que era no Brasil, porque era uma preciosidade. Você vê como a informação era preciosa naquela época, e hoje a gente, como se diz em inglês, take for granted, tudo que a gente tem acesso de informação instantâneo no mundo inteiro. Eu acho que a comunidade, em muitos aspectos, ela amadureceu, mas ela também criou suas castas. Ela foi criando, por exemplo, o segmento de pessoas que se americanizaram o máximo que puderam,
pode até não deixar algumas raízes no Brasil, ter propriedades no Brasil e tal, mas a sua vida está completamente ancorada aqui nos Estados Unidos. Esse é um grupo grande, não é a maioria, mas é um grupo grande. O grupo que eu chamo de maioria, que é hoje essa imensa população brasileira de classe média, que continua morando nos Estados Unidos, mas vivendo no Brasil, na cabeça. Isso é uma coisa que persiste muito, e nesse ponto a popularização da comunicação ajudou muito a consolidar isso, porque você pode perfeitamente estar o tempo todo assistindo programação de televisão do Brasil, acompanhando seus times de futebol diariamente. Mudou radicalmente esse acesso. E esse acesso, em vez de facilitar a absorção da cultura americana pelos brasileiros, muito pelo contrário, ampliou a ancoragem nos valores do Brasil. E aí essa dicotomia, essa dualidade, eu acho que ela é mais forte do que nunca. Se manifesta principalmente nas novas gerações, onde os pais têm um conflito miserável para querer manter algumas coisas da brasilidade, quando as novas gerações não querem isso, né? Eu vejo isso muito forte, até porque eu tenho uma filha que nasceu aqui e que por mais que ela fale português, escreve português, adora o Brasil e tal, mesmo, de verdade. É americana. Mas, completamente. Então eu acho que essas são as diferenças. E tem a turma nova que chegou nos últimos 10 anos, né, que chegou a reboque dessa nova crise econômica do Brasil, dessa dualidade política estúpida e insana. E essa turma nova já é uma turma totalmente influenciada pela geração das redes sociais. Então aí é um território que eu não me sinto nem capacitado para falar sobre ele assim concretamente, porque eu ainda estou me refazendo do susto. Você é um dos pioneiros da comunidade brasileira, especialmente em termos culturais, especialmente aqui no sul da Flórida, apesar de que você tem iniciativas, eventos que abrangem o mundo inteiro. Mas vamos começar com aquelas primeiras iniciativas suas, quando você mudou ainda na década de 90, você criou alguns projetos, alguns eventos que foram um sucesso. O primeiro deles foi o Miss Brasil? O primeiro deles foi o Miss Brasil, que surgiu de uma situação muito engraçada. Nós tínhamos, nessa época, eu era editor-chefe do jornal Florida Review. Nessa época haviam apenas 2 jornais brasileiros na Flórida, o Florida Review e o Brasil Review, que foi fundado ambos foram fundados pela mesma pessoa, só que num determinado momento, Chico Moura, que fundou os dois, passou o Brasil Review para o Cláudio, que aí sim ele deu uma identidade própria. O Cláudio, que é uma pessoa que morreu logo depois, e a Lília Viana, a cantora Lília Viana, que era a esposa dele, deu continuidade durante algum tempo ao jornal, mas não é fácil manter o jornal. Então ela partiu para outro caminho. E nessa época o Florida Review estava a bordo de um investimento muito grande do empresário Rodrigo Soares, que tinha vendido em São Paulo o jornal Diário Popular para o político Orestes Quercia. E botou a mão numa grana, ele já era rico, e botou a mão numa grana na babesca. Veio para os Estados Unidos e comprou o Florida Review de Chico Moura, entre outras razões, para poder facilitar a legalização, né, a obtenção de vistos de várias pessoas do grupo dele. E eu acabei caindo de paraquedas como editor-chefe do Florida Review, e desde cedo eu vinha de uma escola onde eu trabalhava no Brasil. Eu dirigia os departamentos de produção, jornalismo e eventos. E eu já entendia que os eventos que iriam alavancar a comunidade, amalgamar a comunidade. Nunca me esqueço disso, de uma reunião que a gente teve para definir que primeiro evento a gente faria. Eu disse, olha, só tem 3 coisas que tiram o brasileiro para se reunir: futebol, mulher e carnaval. Aí as discussões foram feitas e tal. Aí chegamos à conclusão, né, que futebol era caro demais. E o que havia de futebol brasileiro sendo jogado nos Estados Unidos estava todo no eixo Massachusetts-Connecticut. Na Flórida não havia, e o que havia era muito insignificante. Logo depois não, veio a crescer. Então logo nós tiramos o futebol, até porque a logística do futebol é caríssima, né? Ficou carnaval e mulher. Eu pessoalmente fui contra carnaval por entender que a gente ia trabalhar para o externo, a imagem externa, aquilo que naquele momento era um posicionamento que eu era radicalmente contrário, que era
a coisificação da mulher brasileira. Nesse momento, Wesley, você não estava aqui nessa época, eu peço até desculpa o termo que eu vou usar aqui agora, mas não tem outro jeito. A palavra tem que ser dita porque era esse nível de rudeza a relação que os americanos tinham com a mulher brasileira. Toda mulher brasileira, por princípio, era vista por essas outras comunidades como prostituta. Então eu achava que o carnaval ia acentuar essa imagem. Sobrou mulher, mas tinha o mesmo risco, né? Aí foi a ideia de fazer, e o Miss Brasil USA surgiu dentro do Florida Review. O primeiro ano do Miss Brasil USA foi um evento do Florida Review. É importante que se diga isso, né? Porque é o fato. E aí foi a opção de fazer um concurso careta, de fazer um concurso onde as meninas não usavam nem biquíni, elas desfilavam de maiô, fazer com que isso fosse um resgate, para poder, inclusive, viabilizar a participação da comunidade evangélica. Porque se você não cuidasse disso, você ia perder uma fatia considerável da comunidade. Então surgiu o Miss Brasil USA, que, modéstia à parte, foi muito bem administrado durante 12 anos, foi um grande sucesso. Até hoje eu acho que foi o evento de comunidade brasileira que mais movimentou público no país. Chegamos a ter 27 regionais em 27 estados, até o ponto em que cansava demais, era um trabalho que você não tem ideia, e em 2002 nós passamos adiante para o empresário Cacá Santos, que deu sequência ao evento a partir daí. Antes de falar de um outro evento que também foi de grande sucesso e envolveu até acho que um público maior, né, que é o Talento Brasil, eu queria que você falasse, né, nessa mesma toada, a sua sensibilidade para perceber o tipo de evento que a comunidade está procurando. Quer dizer, o Talento Brasil foi tão bem sucedido quanto o Miss Brasil? Olha, o Talento Brasil não tinha novidade nenhuma. Na verdade, ele era um concurso de calouros. E concurso de calouros é uma receita que vive sendo repetida por televisão no mundo inteiro, de tudo, porque é a competição, é o American Idol, como é que chama esses novos que tem The aí? Voice. The Voice. É concurso de calouro, é o velho concurso de calouro de chacrinha, do troféu abacaxi, é o concurso de calouro do Silvio Santos, é o concurso quando, por exemplo, Flávio Cavalcante fazia os dele eram sofisticados, era mercado internacional do talento, a grande chance. Tinha um outro glamour. O Talento Brasil foi exatamente para dar à comunidade a oportunidade de estar num tipo de evento, já que ele não tinha acesso a participar, por exemplo, nem do American Idol, nem no Brasil de nada. Tanto que alguns dos vencedores do Talento Brasil acabaram indo para participar do Brasil. Um deles, inclusive, foi um dos vencedores. Isso aconteceu por acaso, né? A gente não teve influência nenhuma nisso. Mas o Talento Brasil correspondeu em cheio ao momento que o American Idol estourou. Todo mundo via na televisão, os brasileiros assistiam o American Idol, torciam. Então, a gente tem o nosso American Idol, claro, guardadas todas as proporções, que eu não tenho aqui a presunção sequer de chegar nem perto. Mas atendeu e durou 5 anos, mas era um evento muito caro. E quando os patrocinadores principais, por alguma razão, puxa o plug, a continuidade dos projetos é complicado, fica difícil. Agora vamos passar para o Focus Brasil, que recentemente completou 25 anos. Eu queria que você contasse mais ou menos qual era o cenário quando vocês decidiram criar o Focus Brasil, que né, extrapolou fronteiras, saiu dos Estados Unidos. Antes do Focus Brasil, muito antes, tem o Press Award. Ah, sim. O Press Award foi criado quando eu ainda tinha o Miss Brasil USA, foi criado em 1997, né, porque havia essa demanda por uma premiação, havia isso, e havia um acanhamento muito grande do pessoal mais sério, do pessoal que queria ser respeitado pela qualidade do que fazia. Porque no Brasil, a gente tem que lembrar que a gente veio do Brasil e a gente carrega conosco todos esses vínculos, né? Concurso de Miss no Brasil era uma coisa completamente avacalhada. Da mesma maneira que, de certa forma, os concursos de Miss era... De calouro? Não, mas principalmente concurso de Miss e premiação, você vê que até hoje no Brasil as premiações não têm o prestígio real que tem em qualquer outro lugar.
Você veja como na cultura americana as premiações estão no topo de tudo. É o objetivo, é a pirâmide do sucesso. No Brasil você tem o prêmio Sharp de música, o prêmio Multishow, mas que não são administrados de uma maneira para que a credibilidade esteja acima de qualquer coisa. É o marketing que está acima de qualquer coisa. Então isso não funciona bem, né? Então, como a gente trabalha para uma comunidade que vivia nos Estados Unidos, essa comunidade ela absorve os valores locais. Ela vê o que é o Oscar, ela vê o que é o Grammy, ela vê o que é o American Awards. Então, o que a gente quis foi criar uma réplica disso, atendendo a certas nuances brasileiras para não causar um choque muito grande. Você não pode americanizar completamente o processo. Você pode beber na fonte americana, mas também levando em consideração como o brasileiro vê as coisas, porque senão não funciona. E aí sim, o Press Award foi um sucesso retumbante. Foi o sucesso do Press Award que abriu a possibilidade do Focus. Por quê? Porque como o Press Award era uma vez por ano, na Flórida, um lugar onde todo mundo que mora nos Estados Unidos, brasileiro, quer qualquer desculpa para vir, se tornou um grande encontro de brasileiros que vinham de vários lugares dos Estados Unidos, até começou a vir gente de outros países, pela curiosidade. Nem todo mundo podia viajar naquela época, mas começaram a vir gente da Europa, do Brasil. Então, em 2006... vou dar o crédito a quem tem que ser dado, um diretor da TV Globo, que hoje acho até que é vice-presidente da TV Globo, chamado Amaury Soares, que estava aqui nos Estados Unidos dirigindo a TV Globo de Nova York. A Globo já estava patrocinando gente há muito tempo, já tinha um relacionamento muito próximo. Ali na balustrada ali do Broward Center, ele virou para dizer: Borges, você tem que levar esse evento para a Europa e para o Japão. Eu não perdi a bola. Ele levantou a bola e disse assim: se você me der dinheiro, eu faço. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E aí foi uma história aí é mais emotiva para mim, porque eu não conhecia a comunidade brasileira fora dos Estados Unidos até então. Entendeu? Então, em 2006, a gente criou o Focus. Então, de 2006 até 2010, o Focus foi só Estados Unidos. Mas foi... Desculpe, eu cometi um erro, eu vou corrigir, desculpe. O Focus foi criado por causa dessa peregrinação que vinha todo mundo de cá. O Focus como um desdobramento do Press Award. Tanto que o Press Award era o evento do sábado, era o evento mais importante, mas ele foi crescendo com os painéis, com a coisa toda, com os prêmios de imprensa que foram criados em 2006, quando foi criada a ABI, que foi criada dentro do Focus, e outras entidades também, várias foram criadas dentro do Focus, como a OTP, como outras mais, todas aí. E a gente se sente muito feliz de ter sido essa incubadeira para muita gente, né? E também o fato de ser no Broward Center ajudava muito, dava muito peso, dava prestígio. Mas essa coisa dos outros países, eu misturei as bolas aí. Aconteceu em 2010. Foi quando a Amaury, em 2010, disse isso. E aí, em 2011, nós estreamos nos Estados Unidos, no Japão e na Inglaterra. E aí, com o passar dos anos, fomos abrindo Canadá, Portugal, Itália, Espanha e por aí foi. Chegou a 8 países, 20 cidades. 20 cidades. E eu tive também o privilégio de conhecer as comunidades brasileiras aqui nos Estados Unidos. E é interessante como cada comunidade brasileira, dependendo do local, ela é diferente, né? Somos todos brasileiros, mas em cada estado americano é uma comunidade diferente, tem as suas próprias particularidades. Eu imagino que as comunidades brasileiras na Europa e no Japão também sejam totalmente diferentes. E isso é muito rico, né? Você poder... Wesley, porque é aquela história. Ninguém é imune à influência externa. Então, se você vive, por exemplo, a comunidade brasileira do Japão, que é uma comunidade que eu conheço bem, por ter ido ao Japão inúmeras vezes e por ter criado um tipo de relação muito forte, eu não sei nem explicar. Eu tenho assim uma ligação muito forte. E eu viajei o país inteiro e muitas vezes viajei sozinho, porque depois de algum tempo você aprende a andar. O Japão tem tantas dificuldades para tanta coisa, mas a paz é tão grande, a segurança é tão grande, a confiabilidade é tão grande, que você, mesmo sem falar o idioma, ou falando meia dúzia de palavras e o resto usando papel e caneta, você viaja o país inteiro com total tranquilidade.
cada lugar exerce uma influência completamente diferente, anímica, psicológica, existencial, de tudo quanto é jeito, até a culinária afeta, entendeu? Então o clima, principalmente, por exemplo, as comunidades brasileiras de lugares frios, que são muitas, porque os lugares frios são os que pagam melhor, elas sofrem muito, porque o brasileiro não nasceu para o frio, não é do nosso DNA, não é verdade? Aqui está falando baiano e carioca. É muito complicado. Eu até gosto um pouquinho de frio, mas até a página 2, né? Então, imagina o desespero que é para você viver como tem a comunidade brasileira na Noruega, por exemplo, que existe. E tem, né? Ela existe. Ela existe e ela é minimamente organizada. Mas é uma lamúria eterna. São 9 meses de inverno. E não é dentro de casa e para o trabalho. E isso gera muita depressão. Isso gera, dependendo do lugar, você vai descobrir. Eu descobri isso muito também quando a gente começou a trabalhar com Luísa Brunet. Ela viajou com a gente durante 2 temporadas inteiras pelo mundo inteiro e ela ficava abismada de ver como, por exemplo, em países como o Japão, como Bélgica, o índice de violência doméstica entre os brasileiros era muito alto, muito maior do que a média do país. E por aí vai. Eu acho que isso é um fato. A influência de cada lugar gera nuances completamente diferentes da comunidade brasileira que vive lá. E essa sua atuação, né, em prol da cultura brasileira, né, dos brasileiros de modo geral, acabou lhe rendendo um prestigioso condecoração, uma prestigiosa condecoração, que é a medalha da Ordem do Rio Branco. Quer dizer, é uma emoção muito grande, né? Rapaz, mas eu estaria mentindo para você se não disser que eu tenho, como se diz em inglês de novo, pelo amor de Deus, me perdoe, não é pedantismo, não é, porque a palavra vem em inglês, que é mixed emotions, emoções misturadas, porque a gente tem que ser humilde mesmo para receber qualquer tipo de reconhecimento com humildade, mas ao mesmo tempo não era isso que eu perseguia, não, sinceramente não. O meu maior, confesso a você, eu chorei muitas vezes durante esses anos de emoção, porque eu sou muito emotivo com as coisas do povo, principalmente. Nada, Wesley, nada substitui você estar num palco, na Coxia, que é onde eu mais fico, e você vê uma freira brasileira que atua no atendimento à comunidade carente do Brasil no Japão há 20, 30, 40 anos, se tremendo toda no palco, dizendo que ela nunca imaginou na vida que iria ser reconhecida por fazer aquilo que ela acha que era uma obrigação para ela como cristã, entendeu? Então, essa coisa de você ter permitido a uma comunidade a possibilidade de botar para fora o seu orgulho, sua autoestima, não tem condecoração que bata isso. E isso eu guardo no meu coração, não adianta. Ninguém tira isso de mim. O amor que você recebe, ninguém tira de você, né? Agora, a condecoração foi maravilhosa, eu fiquei muito emocionado. O embaixador Hélio, meu conterrâneo, foi muito generoso comigo e eu guardo lá com carinho muito grande. Mas o grande troféu mesmo é essa coisa que você foi instrumento para que a pessoa resgatasse essa autoestima. Você não tem ideia, principalmente no Japão, como a comunidade sofrida, vamos dizer assim, essa palavra. E voltando a falar, enfim, a gente está comentando sobre o Focus, né? Esse episódio aconteceu certamente numa edição do Focus no Japão. E como a gente comentou, chegou a 20 cidades em 8 países, aí veio a pandemia, né? Eu acho que foi uma época que eu já até fazia parte você está fazendo parte há uns 15 anos disso aí. E aí veio a pandemia e aí vocês tiveram que se reinventar, foi quando surgiu a plataforma Focus Brasil. E eu queria que você contasse um pouco de como, né, a própria organização mudou, de como a comunidade mudou nesse período. Apesar de terem sido 2 anos e meio, 3 só dessa transformação toda, foi tudo muito rápido, como tudo que está acontecendo hoje em dia, né? Hoje, a influenciadora de hoje é a presidiária de amanhã. E é por aí.
Então, a gente teve uma vantagem, eu e André. É importante colocar o nome de André aqui, porque a André sempre esteve à frente de tudo, né? Ela é a diretora executiva de tudo que a gente faz há muito tempo. E a partir de 2018, ela entrou como sócia. E hoje é a majoritária, ela é que manda no babado. Você sabe bem disso, né? A gente teve uma vantagem. Como nós víamos de televisão, e nós já tínhamos uma intimidade com a internet bastante razoável, inclusive a gente já tinha uma plataforma digital chamada Focus Web News, que tinha sido lançada em 2015 e estava andando bem até 2018, quando a gente não teve dinheiro para manter, porque essa brincadeira é uma brincadeira cara, né? Não pense que é simples, não. Então, eu disse, André, nós vamos passar tudo para o digital. A princípio, todo mundo em volta ficou meio... Não é que em dúvida, todo mundo sabia que o futuro era esse. Mas o desconforto foi muito grande. Aliás, as mídias brasileiras no mundo inteiro sofreram horrores com essa mudança. Porque é uma mudança brutal e que nem todo mundo estava preparado, ou mental ou financeiramente, para isso. A gente até que financeiramente ainda não estava ruim, não. Estava dando para fazer a transição. E nós fizemos a transição muito rapidamente. 2 meses depois da paralisação de tudo, a gente já estava iniciando os eventos digitais. Nos 2 primeiros anos foi uma loucura, porque a gente fazia evento presencial, ou no Broward Center, ou no Japão, onde quer que queira. O máximo de plateia que você podia ter nos locais onde ia, quando lotava, era 200 pessoas. Não cabia mais 200 pessoas. E não era todo o painel que dava 200 pessoas. Não era, a média era 40, 50. Um painel que dava 150 era um sucesso, o que é absolutamente normal. Aí a gente começa a fazer os painéis virtuais e dá 10 mil, 15 mil. Aí você abre o seu horizonte. Você tem que mudar a linguagem. É completamente diferente de você fazer um painel. Você comanda um programa de semanal de esportes, você sabe o que é. Você está fazendo o podcast aqui, as dinâmicas são diferentes de você estar numa plateia, falando, mostrando, tal. É diferente. Foi muito bom, mas a gente precisava, naquele momento, fazer um aporte de investimento para levar isso para a prateleira mais alta. E aí a gente tem lutado contra um acanhamento brutal, o encolhimento brutal do mercado publicitário destinado à comunidade. Porque ninguém pensa que a gente está aí para os grandes patrocinadores. Não, eles não prestam atenção na gente. Nós trabalhamos para o nicho. Então, o nosso patrocinador é um patrocinador de nicho também. Então, nessa área, o enxugamento foi muito forte. Interessante você comentar nisso, porque nós produzimos juntos, inclusive o Jorge e a Esther aqui do Achei USA participaram daquele documentário, né, enfim, sobre a mídia comunitária. A mídia, né, da saudade. Mídia da Saudade. E isso já tem, não sei, talvez 10 anos com a Neuza Martinez e tal. E a gente naquela época já alertava sobre isso que você falou, né, o encolhimento do mercado publicitário para esses mídias de nicho. Então eu queria que você primeiro destacasse a importância de que mídias permaneçam tão fortes, por exemplo, como o Achei USA, que apesar de toda a pandemia, de todos os problemas, né, chegou recentemente à sua edição número 1000, e o que precisa para que essa mídia comunitária, de um modo geral, no país inteiro ou no mundo inteiro, receba esse reconhecimento desse mercado publicitário? Olha, o mercado publicitário ele não tem sentimento. Ele não tem. Ele tem 2 tipos de interesses. Para mim, eu completei 50 anos de profissão no passado, não tenho mais muitas ilusões, não. O romantismo está indo pelo ralo. O mercado publicitário de comunidade, ele é movido por 2 forças. A força da vaidade, do ego, e a força do resultado prático da publicidade. O que eu acho de bom que está acontecendo é que quem sobreviveu, como é o caso do Achei, e até dou parabéns a Jorge e Estelis pelo trabalho magnífico que eles vêm fazendo esse tempo todo, e o próprio Achei é um bom exemplo disso, porque muito antes de todo mundo, o Achei estava se mexendo nas redes, antes de se chamar Rede. Na época de Orkut, que eu me lembre, posso estar até enganado, me corrija se eu tiver, não tem problema nenhum. Então, alguns tiveram
perspicácia dizer, peraí, a gente não pode fechar os olhos para isso. Só estou falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás, quando se ganhava muito dinheiro com o jornal impresso, que era o grande veículo, né? O que é que aconteceu? Hoje, a grana mesmo do patrocínio, que é o que mantém a estrutura das empresas de mídia, não está mais no jornal impresso. O jornal impresso continua tendo patrocínio, porque continuam existindo empresas que querem ver o anúncio fisicamente impresso na mão dele. Por duas razões. A da vaidade e que dá resultado. Porque eu não acredito que uma empresa anuncie constantemente em qualquer veículo se ela não tem nenhum tipo de resultado. Não. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi isso acontecer. E olha que a gente teve patrocínios pesadíssimos de grandes empresas por muitos anos. Sempre a gente acabava averiguando que eles estavam ganhando alguma coisa substancial com aquele patrocínio. Então, quem, na minha opinião, tem os olhos novos para o novo, que é, aliás, até um editorial que eu escrevi na época que eu trabalhava no Gazeta, olhos novos para o novo é isso. Não se trata apenas de fazer como algumas pessoas tentaram. Ah, não, agora é isso. Agora a moda é andar de minissaia. Todo mundo sai de minissaia na rua. Não. É você entender como é esse novo ambiente, né? Entender como é que se comporta essa nova audiência, que não é uma audiência nova, mas é uma audiência que de repente passou a se comportar de uma forma completamente diferente. A gente vive num mundo, cara, onde o que mais tem é palco e quase não tem é plateia. Todo mundo virou palco. Todo mundo tem um palco, né? Todo mundo tem um palco. Todo mundo é estrela. Quando você vai ver o número de pessoas que estão vendo, 2, 3. Mas o que importa é que o ego da pessoa, né, que virou palco, que se auto-intitula influencer, blá, 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 importa é que ela está feliz, ele está feliz, ele se sente alguém. Isso é um caminho, né? O outro caminho, que é o caminho da informação, da notícia, esse caminho tem sido complicado pelo advento de fake news, por uma série de coisas que complicaram muito o trabalho de quem quer fazer uma coisa séria, como é o caso do Achei, como é o caso do Gazeta, como é o caso do Brasileiros e Brasileiras, que acabou exatamente porque os donos do jornal não queriam investir numa transposição daquele produto que era muito bom e de muito sucesso para o mundo digital. Isso aconteceu com várias pessoas, né? Outros já fizeram uma migração 100% para o digital, como linha aberta, como acontece. E outros, como o próprio Achei, não. Estão procurando diversificar sua plataforma, né? Abrir vários caminhos ao mesmo tempo, que me parece mais palatável, mais correto, porque não está botando todos os ovos de uma cesta só, mantendo aquilo que o mercado ainda prestigia, mas de olhos abertos para que essas novas possibilidades sejam aproveitadas da maneira mais eficaz possível, e eficaz eu digo, que dê resultado para quem vai lhe patrocinar. Porque sem dinheiro não tem como as coisas andarem. Carlos, a gente falou, né, do Carlos jornalista, do Carlos produtor, né, fomentador de eventos. Vamos falar agora do Carlos escritor. Você publicou recentemente um livro, enfim, fruto do seu relacionamento, né, muito próximo com várias estrelas. O livro é o Observando Estrelas, da Underline Publishing, onde você conta o seu relacionamento, né, a sua ligação. Minha observação, né? O nome é esse. De celebridade. Né? De celebridade. Tem outro livro planejado? Rapaz, veja bem, eu sou meio. Foi Jorge Nunes falou isso, que eu sou baiano até demais. Eu sou mesmo, Jorge. Eu sou baiano. Baiano tem essa coisa assim, de fazer as coisas num ritmo muito próprio. Esse livro levou 20 anos para sair, pra você ter uma ideia. Tanto que a maioria dos capítulos dele foram de oportunidades vividas por mim no Brasil ainda. No Brasil. E esse livro também só aconteceu por conta de uma amiga nossa, a Luciana De Micheli, que uma vez em Nova York, nós estávamos jantando em Little Italy, e eu contei para ela que eu tinha esses escritos e tal. Ela olhou para mim e disse: você tem que publicar esse livro. Eu estou feliz de ter feito o livro, não me considero escritor,
Não me considero, não querendo lhe desmentir. Eu me considero jornalista, é isso que eu sou. Por mais que a profissão esteja enxovalhada por muita gente, é isso que eu sou, 51 anos, morrerei jornalista, tenho amor pela notícia, pela informação, séria, responsável, e tudo mais também. Gosto da farândula também, gosto da fofoca também, sou jornalista. Eu tenho um volume 2 com capítulos outros que eu não pude, não ia fazer uma bíblia, né? Porque tem muita gente que não está no primeiro livro e que seria legal estar no segundo, como Alcione, Gilberto Gil e tal. Mas eu tenho também uma ideia de fazer uma coisa que é um projeto muito pessoal também, aquela história, não sei se vai interessar ninguém, mas que é uma jornada sentimental pelas cidades onde eu vivi, que desde uma cidade microscópica chamada Humildes, na região de Feira de Santana, na Bahia, onde eu morei muito criança, muito pequeno, mas onde eu tive minha primeira bicicleta, a cidade onde eu nasci, que é Alagoinhas, na Bahia, e as cidades onde eu vivi, São Paulo, Salvador, Nova York, e aqui Sul da Flórida, que eu considero Sul da Flórida uma coisa só, né? Essas foram as cidades onde eu morei, onde eu vivi, né? Não sei se isso é um projeto que possa interessar alguém, mas talvez com o viés do viajante, talvez sim, não sei. Eu não tenho muitos planos para isso, não. O plano mesmo eu tenho de morar na roça e ter uma plantaçãozinha, uma coisa de flores, que é a minha paixão. E a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria agora, enfim, dar uma guinada e falar um pouco da vida pessoal. Você tem 2 filhas, né, de relacionamentos anteriores, e você recentemente se tornou avô, avô, né, uma netinha. Eu queria saber como é que isso mudou e talvez até tenha influenciado esse seu desejo de ir para uma roça. Isso é influência? Não é culpa dela, não. O desejo de ir para a roça, por mais absurdo que você possa parecer na cabeça de 1 trilhão de amigos e pessoas, eu tenho esse osso, mas com certeza absoluta. Está lá atrás das minhas férias em Feira de Santana, na Fazenda Belo Horizonte, nos livros de Monteiro Lobato, na influência toda que eu tive de Mark Twain também, que eu li muito criança, e todo aquele universo de Tom Sawyer e Huckleberry Finn, aquilo me influenciou enormemente, mas Monteiro Lobato é uma influência brutal também. Mas Mia Louise, que nasceu agora em julho, a canceriana como eu, é claro, é um presente do céu, é uma coisa maravilhosa. Eu não sou um vovô Gagá ainda, porque não tenho a oportunidade de estar com ela muito. Tive 2 ou 3 vezes só, vou estar agora que elas estão aqui. Eu não sei quando esse programa vai ao ar, mas eles estão aqui durante todo o mês de dezembro de 2023, eu vou ter a oportunidade de estar com elas, mas é uma coisa maravilhosa. O neto, eu acho que dá uma sensação muito gostosa de continuidade. Não que eu ache assim, isso uma coisa, sequência, legado, não, eu não penso nessas coisas, não. Mas é uma coisa bonita, é linda, eu sou apaixonado por ela. É uma coisa que quando nasce, você já, se é a sua praia, porque ninguém é obrigado a gostar de ser avô. Isso é uma ditadura ridícula. Você gosta se você gosta, e você não gosta se você não gosta, não é? Eu gosto de criança, eu gosto muito de criança. Eu sempre tive muita afinidade com animal e com criança, assim, tranquilo. Então, claro que ter uma neta, menina principalmente, que eu acho um xodó muito grande, é uma coisa muito legal na minha vida. No momento que eu acho que eu posso ainda desfrutar de um bom tempo dela, se Deus quiser. E a gente tem convivido, eu, né, com você, com a Andréia, a gente tem convivido muito nos últimos tempos e você já vem manifestando esse desejo de meio que, né, dar uma parada, né, de muitas realizações, como sempre foi a sua marca Estado. Mas mesmo já nesse período, aconteceu um negócio muito interessante, que talvez seja uma das grandes iniciativas que você teve, foi a criação, né, você é parte do grupo que criou a Academia Internacional de Literatura Brasileira. Então eu queria, enfim, até para encerrar a nossa conversa, que você falasse um pouco da importância, né, de mais de 1.000 associados espalhados pelo mundo inteiro. Semana 1023 associados à Academia Internacional de Literatura Brasileira, que foi, enfim, recente, né? Recente, 3 anos. 2 anos.
você me dá a oportunidade de falar de uma pessoa que é muito importante na nossa vida nos últimos anos, que se tornou uma grande amiga e uma pessoa que é uma força da natureza, que se chama Nereide Santa Rosa. Essa mulher, eu sou fã total. Prêmio Jabuti, por sinal. Grande escritora e é um dínamo como ser humano. E aquela coisa, né? Você encontra pessoas na sua vida sem você ter a menor ideia de que vai conhecer essas pessoas e casa de ser assim, sua alma gêmea. Em termos de trabalho, eu nunca trabalhei com alguém com quem eu tivesse mais afinidade do que com Nereide, porque a gente nunca, eu percebi na nossa relação, que já dura 4, 5 anos, 5 anos, não, 6 anos já, porque o evento que ela faz junto conosco, que é o de Nova York, que nunca deixou de acontecer, tem 5 anos, vai para o 6º já. Então, Nereide e eu nunca nos preocupamos com nenhuma outra coisa que não fosse o objetivo do trabalho, que é promover a literatura brasileira. A gente não pensa em outra coisa. Quando resolve isso, aí pode pensar em outra coisa. Então, quando a literatura está presente no Focus desde o início, e do Press Award também. Sempre teve uma categoria de literatura. Mas o Wesley, no princípio, a gente tinha que cavar com enxada. Onde é que tinha alguém que lançou algum livro brasileiro nos Estados Unidos? Pra você ter uma ideia, quando a gente fez o primeiro encontro de escritores, que foi em Londres, no Focus de Londres, nós esperávamos ter 30, 40. Tivemos 67. No segundo, que ainda foi em Londres, tivemos 114. Eu tenho esses números na cabeça porque esses números são muito marcantes. Quando a gente decidiu que ia estrear em Nova York com um evento 100% dedicado à literatura, você não tem ideia da reação negativa. Não vai ninguém, Borges. Não tem gente, Borges. Você vai fazer um evento, vai em Nova York, você vai estrear com uma coisa de literatura. Na época que os livros estão acabando, eu nunca acreditei que os livros iam acabar, mas você sabe que se falava nisso. Os livros estão acabando, ninguém compra mais livro, não sei o que, não sei o que. Resultado, desde o primeiro ano, a surpresa foi brutal. Nós tivemos 86 escritores no primeiro ano e crescendo. Aí veio a pandemia. Com os eventos feitos na plataforma digital, o público aumentou visceralmente e criamos, 2 anos depois, a Academia Internacional de Literatura Brasileira, para não só eleger os destaques, a própria academia que elege, a gente não se envolve, para também criar uma série de oportunidades para os escritores, como os programas Bookbox, Livro Aberto, participação em feiras de livro. Quer dizer, não é simplesmente você estar lá e dizer que participa da academia e ter um diplominha na parede. Você tem uma série de atividades que são benefícios para um membro que não paga nada, 0. E esse ano nós acabamos de alcançar, no meados de novembro, 1.000 associados, já estamos em 1023, e é uma boa resposta para a gente que vive se perguntando: será que o que eu estou fazendo está certo? Será que o caminho que eu estou seguindo está certo? Será que vale a pena? É aquela história, se você não arriscar, quem não arrisca não petisca. É isso aí. Borges, olha, queria te agradecer a disponibilidade de participar aqui do podcast da Acheia USA. Enfim, por essas últimas considerações, mais uma vez, obrigado. Não, obrigado a vocês, obrigado ao Jorge, obrigado a Estelis, parabéns pela edição número 1000, parabéns pela continuidade do trabalho, que isso sim é um mérito muito importante. Obrigado a você por tudo, enfim, e que vocês continuem prestigiando as iniciativas da comunidade brasileira e da mídia brasileira, porque ela continua sendo o seu elo com esse país seu aqui de adoção. Obrigado, Borges. E a você que acompanhou mais essa edição do podcast da Acheia, obrigado pela companhia e a gente se vê numa próxima oportunidade.